tarde a todos e todas. Muito obrigado por estarem aqui conectados conosco hoje. É um prazer do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil promover essa live tão importante sobre obesidade, um tema que cada vez mais temos discutido no Fórum DCNTs, dado a importância que essa doença, antes um fator de risco, hoje já uma doença, isso que a gente vai procurar entender um pouco melhor hoje também, ganhou, né, tanto no nosso país como globalmente, em todo o mundo. Então, hoje teremos, né, não só teremos, como já temos aqui a presença de especialistas de diferentes áreas que vão poder contribuir, então, com esse debate, como incluindo a doutora Andréia Pereira, médica, doutora em obesidade e cirurgia bariátrica pela Unifesp, cofundadora e presidente da ONG Obesidade Brasil. Muito obrigado por sua presença, doutora Andréia. A senhora Elisa Proença, nutricionista, especialista em saúde pública, atualmente analista de saúde na área de obesidade no Instituto Desiderata. Muito obrigado, Elisa, por sua presença. Doutora Gisele Bortolini, nutricionista e doutora em nutrição, coordenadora geral de alimentação e nutrição no Ministério da Saúde. Muito obrigado, doutora Gisele. Dr. João Salles, médico endocrinologista, professor de medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Muito obrigado por estar conosco, Dr. João Salles. E o Dr. Marco Aurélio Santo, médico com especialização e doutorado em cirurgia do aparelho digestivo, professor da Faculdade de Medicina da USP, diretor da Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E não menos importante, aliás, quem a gente vai começar ouvindo falar hoje, o senhor Alessandro Di Caprio, que é zootecnista e tem vivenciado esse desafio da perda de peso, né, da obesidade, do sobrepeso como uma doença a ser combatida, né, e as estratégias para isso, que são que hoje em dia estão disponíveis, né, e o que fazer e como fazer. Então ele vai poder trazer essa reflexão para a gente de forma muito interessante. Mas para começar a nossa apresentação do dia, eu vou trazer alguns slides aqui. Vamos ver aqui. Estão de volta os slides. Então, bom, este já foi compartilhado no nosso site, né, que é o slide dos objetivos, que é identificar o impacto da alta prevalência de obesidade e as consequências do aumento de peso sobre a saúde da população no Brasil, entender os fatores de risco e as opções de tratamento para a obesidade, frear a continuidade do crescimento das taxas de obesidade na população adulta e infantil. Aqui, então, esse slide para que a gente, né, volte a falar desse tema também, né? Então, não esquecemos do tema, né? A pandemia está sempre em todas as falas hoje em dia, né? Esse ano não teve como fugir desse tema em cada um das lives, dos webinars, dos encontros que nós fizemos no fórum. E hoje, especificamente, eu trago devido à importância de se preocupar com a obesidade. Então, a obesidade, inicialmente, no início da pandemia, não se percebia a obesidade como um fator de risco também para agravamento do quadro de pessoas que haviam sido infectadas pela Covid-19. E isso logo começou a se tornar uma preocupação, começou a se perceber que as pessoas que tinham obesidade estavam, sim, entre aquelas que tinham um resultado, né, pior se infectadas e que com um potencial maior, uma chance maior de óbito. Então, aí o risco da obesidade. Além disso, vale a pena a gente olhar com cuidado esse quadro, porque a gente sabe que ainda a obesidade ela é muitas vezes subnotificada, né? Porque as pessoas não veem tanta importância na obesidade, né? De identificar como a pessoa tinha alguma comorbidade, né? Então, se tinha diabetes, se diz, tinha diabetes. Se tinha cardiopatia, diz que tinha cardiopatia. Mas se tinha obesidade, não, estava só um pouco acima do peso, né? Então, não se leva muitas vezes a sério como uma comorbidade aí que pode aumentar os riscos. Bom,
Então, vendo um pouquinho sobre os planos, então, de enfrentamento das doenças crônicas, então, a obesidade, ela está, né, ela foi mapeada aí no plano de enfrentamento das doenças crônicas pelo Ministério da Saúde, já no plano que se iniciou em 2011. E agora esse plano está chegando ao fim em 2022, mas neste ano já foi publicada uma análise desse plano, se esse plano, né, cumpriu com as suas metas, né, se foram atingidas as metas e se essas metas vão ser atingidas, né, se há previsão de se atingir as metas até 2022, quando esse plano se encerra. E aí a gente vê o quadro da obesidade. Então, eu chamo a atenção aí para o fato de que a meta era apenas deter o crescimento da obesidade em adultos. Não era reduzir, era que não aumentasse a prevalência de obesidade em adultos, que mais pessoas não desenvolvessem obesidade, e a gente vê que, mesmo assim, mesmo a meta não sendo reduzir, sendo apenas manter, não se conseguiu atingir, né? Ou melhor, a obesidade continua aumentando no nosso país, como a gente vai ver no próximo quadro, e até 2020 a previsão é que essa meta não seja atingida, realmente não tem como ser atingida, né, como a gente vai ver no próximo quadro, que é um quadro recém-publicado pelo IBGE, então mostrando o aumento do sobrepeso e da obesidade nas pessoas no Brasil. Então, esse gráfico que aparece aqui é da população feminina, mas a população masculina, o gráfico também é bastante semelhante. Então, como a gente vê, mais de 60% das pessoas hoje em dia no Brasil têm obesidade ou sobrepeso, né? E o que chamou muito a atenção é que a obesidade mais do que dobrou em menos de 2 décadas. Então, dos anos de 2002 e 2003 até 2019, passou para menos de 15% para mais de 30%, né, da população, nesse caso a população feminina com obesidade. E dependendo da faixa etária, como a gente está vendo aí, da faixa etária de 40 a 59 anos, mais de 70% das pessoas estão com excesso de peso. Então, é bastante grave. E a gente sabe que não é também porque agora a obesidade é uma doença que ela deixou de ser fator de risco para outras doenças, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que continua sendo o principal fator de risco para diabetes e fator de risco para muitas outras doenças crônicas. E aqui está a nova meta, as novas metas, né? Agora não é só uma meta relacionada à obesidade, no novo plano de enfrentamento que está sendo elaborado agora e que vai ser já implementado no ano próximo, até 2030. Então, que diz respeito também à obesidade em crianças e adolescentes. Como a gente vê aí, reduzir em 2% a obesidade entre crianças, reduzir em 2% a obesidade entre adolescentes, e mais uma vez vai se tentar deter o crescimento da obesidade em adultos, né? Ou melhor, é uma meta importante, né? Mas se a gente for pensar, não é reduzir a obesidade, é tentar deter, né? De tão desafiador que é a obesidade, né? A gente vê aí nesse gráfico, então, como veio aumentando a obesidade no Brasil, e aqui como tende a aumentar a obesidade, né? Se nada for feito. E aqui qual é a meta? É essa linha pontilhada, então a pontilhada é manter, é que não aumente mais a obesidade. Então, vamos conversar agora com os especialistas, participantes, né, para que a gente possa entender um pouco mais como a gente vai poder agir, como cada um pode se engajar nessa batalha.